começaram as mudanças que viraram de cabeça para baixo o nosso tempo e o tempo das nossas crianças? Quando é que ficar sentado e entorpecido no sofá começou a ficar mais divertido do que correr e pular com os amigos? Olá, pessoal! Bem-vindos ao Infinito Afeto. Hoje com o assunto: seres humanos ou humanoides? O que queremos que nossos filhos sejam? A internet, atualmente, o principal meio de comunicação do mundo, com mais de 5 bilhões de usuários, surgiu na década de 60 para fins militares, chegando ao Brasil no fim da década de 80. A rápida evolução da internet e dos dispositivos digitais permitiu que seu uso se estendesse também para fins privados, desencadeando uma onda de mudanças que se propagou por todo o mundo, afetando praticamente todos os aspectos da sociedade contemporânea, desde a maneira como nos comunicamos e relacionamos, até como trabalhamos, aprendemos e exercemos nossa cidadania. Pela internet é possível enviar mensagens, movimentar dinheiro, comprar, acessar redes sociais e fazer pesquisas, por exemplo. Sem dúvida que a revolução digital é um marco na história da humanidade. No entanto, ela, como toda e qualquer revolução, impactou diferentes esferas da vida, incluindo aí a globalização da economia, da cultura, da política e da vida cotidiana das pessoas. É um fenômeno que transformou a sociedade e que, com a automação e a inteligência artificial, revolucionou a produção industrial e os serviços e afetou o mercado de trabalho, ao exigir novas habilidades e competência dos trabalhadores. Esse fenômeno continuará a impactar profundamente o nosso mundo nas décadas e séculos futuros. Na cultura, a tecnologia digital trouxe novas formas de entretenimento, comunicação e expressão. A disseminação das redes sociais criou uma cultura de conexão global, ao mesmo tempo em que levantou questões sobre a privacidade e a segurança online. Diante desses fatos, devemos estar atentos, nos perguntando sempre: como faremos para lidar com todos os desafios que surgirão ao educar as crianças da geração alfa, aquelas crianças nascidas no século XXI? O telefone celular, lançado em 73, associado às redes sociais, tem desempenhado um papel importante na mobilização de movimentos sociais, na disseminação de notícias e opiniões, ao mesmo tempo em que também espalha desinformação e desconstrução de ideias. Lidar com essa revolução é o nosso grande primeiro desafio. A partir do novo jeito de viver do mundo contemporâneo, é preciso pensar nas novas formas de mal-estar desse sujeito do século XXI. Qual é a relação do homem atual com a felicidade e a infelicidade? Já uma preocupação manifestada por Freud, quando em 1930 escreveu O Mal-Estar na Civilização. Como lidar com o novo conceito de intimidade misturado com o espaço público? Como lidar com a exibição no Instagram de espetáculos montados de nós mesmos, incluindo aí a dor e o sofrimento, sempre em busca de maior visibilidade e curtidas que representam o olhar de aprovação ou desaprovação dos outros? Não há mais privacidade. Tudo passa pela exibição de vísceras expostas e escancaradas para o prazer da pessoa e do outro. Como lidar com os celulares hoje já totalmente incorporados às mãos de crianças e adultos? Escondidas em um espaço anônimo, as pessoas se sentem mais desinibidas e irresponsáveis e transitam entre a realidade daquilo que são e o imaginário do que elas gostariam de ser a partir de um desejo. Criam perfis, falsos ou não, que lhes permitem expressar seu lado mais preconceituoso e agressivo de ser. Como é a subjetividade desse novo sujeito que está se formando com as recentes
tecnologias digitais e com as transformações socioculturais, políticas, econômicas, morais e científicas desse novo mundo. Como é lidar com o estado de imersão e dissociação de consciência que envolve sensações como a perda de noção de tempo, esquecimento de frações de tempo, estar no estado de consciência alterado, semelhante a um transe, encarnar ou melhor, vivenciar outra pessoa diferente do que ela é. Quando há algum aborrecimento inesperado, deletar o outro ou desligar o computador dá a quem só se relaciona pelas redes uma sensação imaginária de estar no controle da situação. Além de tudo, se deixar ficar embalado pela rede não deixa de ser uma maneira de se escapar da rotina e dos sentimentos de angústia e tristeza. No mundo virtual, há quebras de hierarquias, aquelas que no mundo real definem os limites claros e os papéis nos relacionamentos. Na virtualidade, todos partem de uma mesma condição de igualdade. É um espaço democrático. Por essa razão, o mundo atual perdeu a referência simbólica do pai, aquele que acolhe e protege. Desamparados, todos têm que aprender a viver e a correr riscos sozinho. Saímos de uma relação de verticalidade para uma horizontalidade em rede. A falta daqueles que simbolicamente faziam a mediação do que era ou não permitido fazer leva crianças, jovens e adultos a ficar entregues aos excessos de excitações corpóreas sem controle algum que deles deem conta. Os limites já não são mais colocados. As crianças simplesmente estão abandonadas aos seus próprios excessos. Os registros do pensamento e da linguagem ficaram empobrecidos, perderam o seu poder figurado e simbólico, passando a ser entremeados cada vez mais por imagens. O corpo é o grande cenário onde o mal-estar se expressa. É em função do corpo que se vive hoje. Ou o amamos ou o odiamos, ou os dois, o que nos leva a transformá-lo, melhorá-lo e distingui-lo. Usa-se cirurgias que vão desde mudança de sexo até todas as práticas de piercing, tatuagem, anabolizantes, além do uso performático e erótico do corpo, que também pode ser vendido, emprestado ou recusado. O estresse é a palavra-chave do nosso tempo, assim como o pânico e as manifestações psicossomáticas. A saúde se transformou no nosso bem maior. Devido ao cyberespaço, observou-se que há um possível desaparecimento ou apagamento da infância resultante da utilização em massa dos meios eletrônicos de comunicação. Dentre tantas perdas, hoje estamos vivendo um caminho sem volta, tanto para o sedentarismo físico quanto psíquico. Para tanto, a suposta substituição da mãe pelos gadgets traria para a humanidade uma construção de infância com adoecimento subjetivo. Formas ostensivas de agressividade, violência e criminalidade se impõem, assim como as ações fracassadas que são as chamadas compulsões por drogas, comida, consumo, sexo, jogos e internet. Portanto, antes de dar um telefone celular nas mãos do seu filho, reflita sobre todas essas graves consequências que recairão sobre ele. Não é porque todo mundo faz que você precisa fazer também. Sempre haverá a distinção entre aqueles que pensam e aqueles que seguem a manada. Sejam daqueles que pensam e proteja o seu filho. Bom, se gostaram do conteúdo, assinem o canal, ativem o sininho. Não deixem de comentar, compartilhar, para que o número maior de pais sustentados por outro olhar tenha a oportunidade de refletir sobre os malefícios e os impactos das atuais transformações tecnológicas na vida de todos nós, adultos e crianças.